2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 11. E diz a palavra do Senhor, a palavra do Eterno. Diz a palavra do grande El Shaddai, o Deus vivo, o Deus poderoso. E a palavra de Deus, ela nos traz a seguinte referência. 2 Samuel 6,11, pões um telão aí para nós. De manhã não dá muito para ver. E diz assim a palavra de Deus. Aí, agora sim, agora dá para o pessoal ver. Pode até deixar apagado e deixar só as laterais acesas. Mas aí parece que eu não enxergo. Enxergo sim. E diz a palavra do Senhor assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Amém? Até aqui está bom, pode tomar assento em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu esta palavra ontem e eu comecei a esboçar ela, eu falei: Deus, mas eu vou ministrar sobre a vida de Obed-edom. E o Senhor falou: não, você vai ministrar sobre Davi. Então, amado, eu começo a meditar nesta palavra e o Espírito Santo começa a trazer na minha mente, no meu coração, essa palavra tão gloriosa, essa palavra tão maravilhosa. E eu vejo, amado, que Davi, ele foi um grande homem de Deus. Davi, ele foi um grande profeta, um grande guerreiro. Davi foi um grande rei. Tem pessoas em Israel que não conhece a Jesus, mas conhece a Davi. Tem pessoas em Israel que Jesus é nada, mas Davi é supremo. Davi é o primeiro para eles. Tem pessoas que não aderem a Jesus, mas aderem a Davi em Israel. De tanta foi a história que Davi fez em Israel. Por ser um homem bom, justo, guerreiro, batalhador e temente a Deus. Um homem a qual Deus fez e faz, amado, na vida daquele que crê, na vida daquele que contempla a grandeza do Eterno. E Davi, amado, ele se torna rei de Israel. E quando Davi se torna rei de Israel, nada mais justo do que Davi querer trazer o quê? A presença de Deus para Israel. Nada mais justo do que Davi querer trazer a presença do Eterno para Israel. Porque naquela época, aonde estava a arca, estava a presença de Deus. A arca simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje a arca de Deus somos nós. Hoje a presença de Deus está na minha vida. Aonde eu pisar as plantas dos meus pés, a glória de Deus vai estar. Toda vez em que um sentimento de medo começa a querer tomar conta do meu coração, porque eu sou ser humano, amém, amado? Não é porque eu sou pastor que eu não tenho alguns momentos que tenho ter medo. Toda vez que um sentimento, amado, de ansiedade começa a tomar conta de mim, toda vez que um sentimento de angústia começa a querer tomar conta da minha vida, no exato momento eu elevo o meu pensamento ao Senhor. Abaixa um pouco o fundo. No exato momento eu elevo o meu pensamento a Deus. No exato momento eu elevo o meu pensamento ao Senhor. E então eu falo: Deus, a tua presença está na minha vida. A tua presença está na minha casa. E naquele exato momento, amado, aquele sentimento de medo, de ansiedade, de angústia cai por terra. E o Senhor então, amado, começa a operar. Ontem, após aquele culto maravilhoso que nós tivemos aqui, nós saímos para lanchar um pouco. E uma pessoa falou assim: sabe, pastor, o meu maior medo é de se aproximar muito de Deus e começar a ver coisa que eu não quero ver. É de se aproximar muito de Deus e começar a ver demônios, começar a ver o lado oculto das coisas. E a resposta é tão simples para isso: porque à medida que você se aproxima de Deus, amado, você passa a não mais ter o medo. Você passa a não mais ter aquele sentimento pavoroso das coisas. Amém? Porque quem vê
chave, quem vê carro, quem vê restauração de casamento, vê morte, vê acidente, vê demônio. A visão é aberta, tanto vê o oculto como vê as coisas boas do Senhor. Está entendendo? Então, mas quando você mais se aproxima de Deus, mais autoridade você tem. E Davi, em toda a sua autoridade, com toda a sua glória, ele queria levar a arca de Deus para Israel, para a cidade de Davi. Nada mais justo, porque ele era o rei e a presença de Deus teria e tinha que estar ali. Mas Davi não olha, Davi não se organiza, Davi não procura saber, amado, como era para fazer o transporte da arca. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que analisar, pensar, refletir e ver como que vai ser feito, amado, para que nós não viemos no meio do caminho fazer alguma coisa a qual não venha dar certo, a qual venha causar prejuízo. Davi simplesmente foi e buscou a arca. Davi simplesmente foi, amado, e tirar a arca da casa de Abinadab, que fazia 20 anos que estava lá. E Davi traz a arca da maneira como, amados, os filisteus trouxeram e mandaram. A Bíblia Sagrada fala que Davi coloca a arca numa carroça, e a arca vai andando, sacolejando de um lado para o outro. A palavra do Senhor fala que os homens estavam ali do lado da arca do Senhor. Mas quem poderia tocar na arca? Quem poderia, amado, carregar a arca? Quem poderia tocar na arca? Somente sacerdote. Quem poderia tocar na arca? Somente levita, mais ninguém. Mas ninguém podia tocar a arca de Deus. Mas ninguém podia tocar, amado, naqueles umbral aonde carregava a arca do Senhor. Davi não prestou atenção nisso. E a Bíblia diz, amado, que quando a arca está indo, todo mundo conhece essa história. Quando a arca está indo para a cidade de Davi, a arca cai. E quando a arca tende a cair, a Bíblia fala que Uzá estende a mão para segurar a arca de Deus, para que ela não caia no chão. E a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá ali mesmo. A Bíblia diz que Deus rasga, amado, Uzá no meio. A Bíblia diz que Deus mata Uzá ali, amado. E aquilo tira a paz de Davi e de todo o seu exército. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer nesta manhã: como que você tem carregado a arca de Deus? Como que você tem transportado a arca do Senhor? E muitas das vezes você fala: pastor, parece que quando eu me aproximo mais de Deus, a luta vem, a prova vem, a adversidade vem, as lutas parecem aumentarem. Mas eu tenho uma segunda palavra boa para você: ninguém pode te tocar se Deus assim não permitir. Ninguém pode te tocar se Deus assim não permitir, amado. Nenhuma maldição vem, nenhuma praga vem, nenhuma situação controversa vem, nenhum momento difícil vem, se Deus assim não permitir. Por isso que diante da nossa luta, diante da nossa prova, diante da nossa adversidade, nós não podemos, amado, ficar questionando, brigando, falando isso, aquilo outro. Porque se Deus permitiu isso na tua vida, porque se Deus permitiu isso na tua caminhada, é porque o Senhor sabe que você suportará, é porque o Senhor sabe que você vai aguentar. E isso não é para te derrubar, não é para te fazer decair, muito pelo contrário, é para você crescer espiritualmente. É porque uma bênção de Deus está vindo na tua vida. Mas a igreja do século 21, amado, muitos são criados na Nutella. A igreja do século 21, muitos ainda são Nutella, porque uma porta se fecha e se descabela. Um diagnóstico ruim vem, ele automaticamente já se enterra. Um problema está indo no casamento, vamos largar. O problema está difícil com o filho, deserta ele. Não, amado, essa manhã o Senhor está dizendo para você desta maneira: a minha chama está em você, o meu espírito está em você. Não é tempo de parar, não é tempo de murmurar, não é tempo de questionar, não é tempo de olhar para a luta, olhar para a prova, olhar para a adversidade e desistir daquilo que Deus tem na tua vida, na tua casa. O Senhor está dizendo para você nesta manhã: a minha glória vai inundar você de uma maneira sobrenatural, e você vai entender que eu sou teu Deus. Mas quando Davi dá uma olhada naquela situação, Davi se desespera, como qualquer outro ser humano se desesperaria. Quando Davi dá uma olhada para aquele momento,
Davi então, amado, começa a perguntar para Deus: Deus, e agora o que eu vou fazer diante dessa situação? Não tem como levar a arca de Deus, não tem como transportar a arca de Deus para a cidade de Davi. Eu acho que o Senhor não está nesta situação. Eu acho que o Senhor não está neste negócio. Ontem o Senhor me deu uma palavra muito interessante na hora que eu estava ministrando sobre vida financeira. Porque muitas das vezes o Senhor quer abençoar a tua vida. Muitas das vezes o Senhor quer bradar na tua vida, quer bradar na tua casa. Mas por você, amado, muitas das vezes por nós retemos aquilo que é do Senhor. Não tem como Deus nos honrar. Não tem como Deus nos abençoar. Pois Deus quer te abençoar, Deus quer bradar na tua vida. Mas nós louvamos a Deus de uma maneira errônea e errada, não dando, entregando no altar aquilo que é de Deus. Deus queria que a arca fosse para a cidade de Davi. Deus queria que a presença dele fosse para a cidade de Davi. Mas Davi estava fazendo errado, carregando a arca numa carroça de boi. E essa manhã o Senhor está perguntando: como que você tem transportado a arca? Como que você tem se colocado e se posicionado diante do Eterno, diante de Deus? Como que você tem se colocado diante do Rei da Glória? A Bíblia diz que Davi, no desespero, ele fala: não tem como levar a arca. E ele desiste. O que tem de pessoas desistindo, o que tem de pessoas parando no meio do caminho, o que tem de pessoas, amado, desistindo de salmodiar a Deus, porque se chateou com o pastor, porque se chateou com o obreiro, porque se chateou com isso, aquilo outro. O que tem de pessoas deixando de ser abençoado, simplesmente, amado, por picuinha e coisas pequenas. O Espírito de Deus me faz me lembrar que quando eu iniciei as células, eu iniciei a geração de Ezequiel, e tinha uma pessoa que era ativa na célula, e ela ia na célula, todas as células, não perdia uma. E um belo dia ela parou de ir na célula, Felipe. Eu fui procurar saber o porquê que aquela pessoa não foi mais na célula. E eu fui até a casa dela, e ela não me falou nada. Ficou com vergonha, não me falou. Então eu falei: mas alguma coisa aconteceu. Aí depois chegou nos meus ouvidos que ela parou de ir na célula, sabe por quê? Porque ela havia comido um pedaço de bolo. E o bolo daquela noite não era um bolo muito grande, era um bolo pequeno. E a pessoa que estava servindo o bolo falou para ela assim: olha, eu vou servir os demais, se sobrar eu te dou. Ela se sentiu ofendida e nunca mais pisou na célula. Deixou de ser abençoada por conta de um pedaço de bolo. Dá para você entender? Às vezes nós deixamos de louvar a Deus por coisas tão pequenas. Porque um obreiro olhou torto, porque o pastor não cumprimentou. Às vezes deixamos de louvar a Deus, amado, por coisas tão pequeninas. Desistimos no meio do caminho, paramos a nossa trajetória. Davi parou a sua trajetória ali. Ele poderia ter procurado saber naquele mesmo hora, naquele mesmo momento, como levar a arca para a cidade de Davi. Mas ele achou melhor, amado, deixar a arca ali na casa de Obed-edom. E a arca ficou na casa do Geteu. A arca ficou na casa de um filisteu. A arca ficou na casa de um homem que não pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. A arca ficou na casa, amado, de um homem a qual não tinha nenhuma intimidade com Deus. Mas aquele homem que não tinha nenhuma intimidade com Deus soube como aproveitar a presença de Deus na casa dele. Então eu quero falar para você como que você tenha aproveitado a presença de Deus. Como que você tem aproveitado aquilo que o Senhor tem proporcionado para você. A Bíblia diz que a casa daquele homem era uma casa miserável. As terras eram infrutíferas. A Bíblia diz que aquele homem, amado, era desolado de todos. Mas a Bíblia fala algo muito interessante. Que a presença de Deus mudou a vida de Obed-edom. Prosperou a vida de Obed-edom. Às vezes as pessoas falam: o pastor está mudando a maneira dele pensar. Não, amado. Eu volto a falar porque eu prego palavra. Quem me acompanha sabe que o meu negócio é palavra. Então eu volto a falar: aquele que tem a presença de Deus na sua vida tem que ter uma vida abençoada, tem que ter uma vida próspera.
E prosperidade eu não estou falando de casa, carrão, não. Prosperidade é você ter aquilo que você precisa. Prosperidade é você ter uma vida abençoada, uma vida feliz. Prosperidade na tua vida sentimental. Prosperidade na tua vida conjugal. Prosperidade na tua empresa, na empresa que você trabalha. Por quê, pastor Márcio? Porque a presença de Deus está na minha vida. Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, mudou aquele lugar. Davi precisava fazer algo, amado, para levar a arca. E sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Eu quero falar de alguns itens para nós atrair a presença de Deus para a nossa vida. Davi teve que reagir diante daquela situação, porque chegou aos ouvidos de Davi que a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha estava sendo abençoado, porque a arca de Deus estava lá. Por que você não tem sido abençoado se você é a arca de Deus? Por que a tua vida material não tem mudado, a sentimental, a profissional? Por que a história está parando no meio do caminho? Porque, amado, que este louvor que nós cantamos esta manhã não tem feito parte na tua vida. Uma nova história o Senhor tem para você. Por que você não está escrevendo uma história nova? Por que você não está fazendo uma trajetória nova? Por que você não está sendo abençoado, amado? Tem momentos na nossa vida que nós não compreendemos mesmo. Tem momentos na nossa vida que nós não entendemos a situação em que nós estamos. E até mesmo, amado, espiritual. Tem momentos na nossa vida que nós não entendemos por que nós orávamos tanto antes e agora não oramos mais. Por que outrora eu tinha tanto prazer de estar na igreja e hoje eu não tenho mais. E hoje eu venho na igreja simplesmente porque eu tenho medo de ir para o inferno. E eu não paro mais de ir na igreja simplesmente porque as pessoas vão falar, porque o meu pai vai argumentar, porque os meus tios podem falar. Então eu vou como um robô para a igreja. Mas você não entende esse momento, porque outrora você não era um robô. Outrora você não era um ciborgue. Outrora você era um adorador. Outrora você era um orador. Outrora você era um servo. Outrora você era uma pessoa que tinha prazer de estar no altar. Outrora você era uma pessoa que tinha prazer de estar no meio dos irmãos. Outrora você era uma pessoa que tinha prazer de chegar às quartas, aos domingos, de estar na casa de Deus para salmodiar. Porque estar na casa de Deus, Val, era a minha porta de escape para gritar, para que todos os cantos ouçam e Satanás possa ouvir que mesmo diante da minha luta, eu não deixo de adorar meu Deus. Mas hoje eu não consigo mais. Será que a idade chegou? Não. Porque a idade chegou para Davi, ele continua sendo o mesmo. Será que a idade chegou? Não. Porque a idade chegou para Paulo, ele continuou sendo o mesmo, Tiago. A idade chegou, amado, para João, e ele continuou sendo o mesmo, tendo a mesma chama, tendo a mesma garra, tendo a mesma pegada, porque a chama do Espírito estava neles, eles tinham prazer. O tempo passou para Pedro e ele continuou sendo o mesmo, amado. E no dia em que ele foi sentenciado à morte, ele estava tão cheio, tão cheio, tão cheio. Ele estava tão cheio, Douglas, que iriam crucificá-lo. Ele falou: só se for de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Salvador. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo, porque ele sabia o que ele esperava após aquela vida. Sabe qual é o nosso problema? É esperar só nessa vida. Sabe qual é o nosso problema, Márcio? É esperar só nessa vida, só nesse momento. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã? Tu és chamas do meu espírito, tu és gota da minha glória, tu és presença viva do meu poder. Não espera de mim só nessa vida. Reaja diante da tua luta, reaja diante desse declínio. Começa a professar: Deus, que eu volte a ser como era antes, porque se eu pisei no santo do santo, eu não consigo, Senhor, permanecer em outro lugar. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo estar em outro lugar que não seja a tua presença, que não seja a tua glória, a tua graça, a tua Shekinah. Eu só estou envolvido com Deus e com minhas ovelhas
que muitas das vezes, amado, eu não consigo estar num ambiente onde não tem pessoas que professam a mesma fé que eu. Dá para você entender? Eu não consigo frequentar uma festa, um casamento, amado, aonde está servindo bebidas alcoólicas, aonde tem, amado, aquelas, sabe, aquele lugarzinho exclusivo para bares que servem ali coquetéis. Eu me lembro que certa feita eu era o pastor casamenteiro, eu fazia casamento de tudo e de todos. Convidava, eu ia fazer casamento. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo um casamento. Eu me lembro que tinha uma barraca ali, não era uma barraca, tem um nome certo. Um round ali, onde só fazia caipirinha. E cerveja rolando. E eu olhando aquilo. E o Espírito Santo falou assim para mim: está na hora de você analisar os seus princípios. Está na hora de você analisar os seus princípios. Porque olha o que você falou, o que você fez, o que você declarou, o que você profetizou. E olha o ambiente que se tornou isso aqui. Então essa manhã, assim como eu, há 10 anos atrás, analisei o ambiente onde eu estava pisando. E hoje eu só faço casamento de cristão. E se tiver igreja, caso contrário, eu passo a bola. Está na hora de você analisar qual é o ambiente que você está pisando como cristão. Está na hora de você analisar qual é o ambiente que tem se tornado a tua casa. Está na hora de você analisar. A minha irmã, ela passa por um momento muito difícil na vida dela com o esposo, devido ao vício do álcool. E ela chegou no limite. E ela colocou uma regra na casa dela. Depois de muito tempo de eu ministrar na vida dela, ela falou: do portão para dentro não entra bebida alcoólica nessa casa. Do portão para fora eu vou continuar intercedendo pela tua vida, clamando pela tua vida. Mas se você quiser beber, beba do portão para fora. Aí vai uma missionária na casa dela. E sabe o que a missionária falou? Não, é melhor ele beber aqui dentro do que beber no bar. Eu falei: amado, isso não provém do Senhor. Eu falei para ela: filha, isso não é do Senhor. Você como cristão, você não pode deixar nenhum tipo de bebida alcoólica entrar nem dentro da sua geladeira. Pastor, mas o senhor está pregando hoje usos e costumes? Não, eu estou pregando a palavra. Porque você é a presença de Deus. Porque você é a essência do eterno. Porque você tem a chama do Espírito em você. Então você tem que santificar a sua casa. Você tem que santificar a tua vida. Então, amado, eu vejo que tem momentos que nós não entendemos. Mas sabe por que nós não entendemos? Porque nós queremos as duas coisas. Nós queremos ser amigo do mundo e amigo de Deus. Nós queremos ser amigo do mundo e amigo de Deus, e não tem como. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Caso contrário, passou disso, é providência. Passou disso daí, amado, é maligno, é maléfico. Davi precisava levar a arca de Deus para a sua cidade. Assim como eu preciso trazer a presença de Deus para a minha vida. E é nessa hora que nós precisamos reagir diante do momento que nós estamos vivendo. É nessa hora, quando nós não estamos mais da mesma pegada, no mesmo ritmo, no mesmo estilo, que nós precisamos reagir e falar: eu preciso voltar a ser como era antes. Eu preciso voltar a adorar a Deus como antes, amado. Obed-edom, amado, não pertencia ao povo de Deus, mas Deus abençoou a vida daquele homem. Por quê, pastor? Porque Deus conheceu o coração de Obed-edom. Porque Deus conheceu o coração daquele homem, amado. Deus conheceu o coração daquele homem. Então uma coisa que nós precisamos para atrair a presença de Deus para a nossa vida: primeiro, santidade. Nós precisamos buscar a santidade do Senhor, amado. Nós precisamos, amado, estar na presença do Eterno, para que a presença do Senhor possa vir em mim, para que a presença de Deus possa vir na sua casa. Eu preciso ter o que? Santidade. Eu preciso buscar a santidade do Senhor. Eu não estou falando que você tem que ser santarrão. Eu estou falando que você tem que se esforçar em buscar a presença de Deus. Eu estou falando que você tem que falar do Evangelho, declarar o Evangelho, determinar o Evangelho, mas o seu testemunho
testemunho tem que falar mais alto. O seu testemunho tem que ir à frente. Quando você vai falar de Jesus para alguém, o seu testemunho tem que chegar primeiro. O seu testemunho tem que chegar primeiro. Quando você vai expulsar um demônio, seu testemunho tem que chegar primeiro. Deus nesta manhã está dizendo: a tua santidade vai atrair a minha glória sobre a tua vida. Vai fazer eu virar teu cativeiro. Vai fazer eu inundar a tua alma. Jesus, amado, Ele é o santo e Ele é o caminho. Não tinha por que estender a mão na arca, porque Ele não era um levita e nem um sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem certas coisas que nós pegamos com a nossa mão. Tem provação que nós pegamos com a nossa própria mão. Por quê? Porque não é para você pôr a tua mão e você vai lá e põe a tua mão. Não é para você falar nada, ficar quieto, mas você quer falar. Porque eu não consigo ficar quieto, eu preciso falar. Então entra no seu quarto e fala com Deus. Deixa para falar no momento certo, na hora certa, amado. Jesus, Ele é santo e Ele é o caminho. Ele é o caminho. A Bíblia diz, amado, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Nós vemos aqui, amado, o escritor aos Hebreus escrevendo em Hebreus 12, 14. E ele falando algo muito maravilhoso e surreal da parte de Deus. Então o primeiro passo para mim atrair a presença de Deus para a minha vida é buscar a santidade no Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Segue a paz com todos. O que diz a palavra? Eu preciso fazer um ambiente onde eu estou, um ambiente de paz. Um ambiente onde você trabalha, um ambiente de paz. Já imaginou você trabalhar, amado, num setor e trabalhar 12 pessoas, e essas 12 pessoas não entender uma com a outra? Imagina o inferno que não vai virar aquele lugar. Imagine você dentro da tua casa e você não atrair a paz do Senhor. Imagine o que vai virar aquele lugar, amado. Então Deus, Ele fala: segue a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Para mim ver o Senhor, eu preciso, amado, eu preciso ter a paz desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6. Eu vejo que, amado, que a palavra vai um pouco mais além na santificação. E a palavra diz em João 14, 6 desta maneira. João 14, 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como eu chegar na presença de Deus se primeiramente eu não passar por Jesus. Se primeiramente eu não ter a minha vida santificada para me prostrar diante de Jesus. Se primeiramente eu não tiver a paz no meu coração para dobrar o meu joelho e clamar a misericórdia de Deus. Eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso, amado, ver os meus princípios. Eu preciso olhar, amado, o hall das minhas amizades, os lugares que eu estou pisando. Por quê, pastor Márcio? Porque eu não sou mais um no meio da multidão. Porque eu não sou mais um, amado, que pertence a este mundo. Eu sou um sacerdote, eu sou um homem de Deus. Eu sou aquele que faz a obra do Senhor. Eu sou aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Eu sou aquele a qual Deus quer abençoar e mudar a história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer virar seu cativeiro. Mas eu preciso, amado, trazer essa santidade do Senhor para a minha vida, para que a presença de Deus retorne em mim. 1 Pedro 1,16. Eu vejo aqui Pedro dando um ensinamento muito lindo e maravilhoso. Porque em 1 Pedro 1,16, a palavra do Senhor traz o seguinte: revelação da parte do Senhor. 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não é ser santista, irmão, é ser santo. É ser santo. É buscar a santidade. Pastor, mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Eu peco todos os dias, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu erro todos os dias, mas o Senhor atrai sobre mim a sua presença.
Essa manhã o Senhor está dizendo: eu quero tirar você desse patamar de vida. Eu quero tirar você dessa luta que você está passando. Eu quero arrancar você desse momento que você está atravessando. Mas para isso a minha presença tem que estar na sua vida. Segunda coisa, para a presença de Deus estar na nossa vida, amado, eu preciso voltar a praticar a palavra. Eu preciso voltar a praticar a palavra do Eterno. Eu preciso parar de deixar a me levar pelos ensinamentos da Globo, do SBT, da Record. Eu preciso parar de dar ouvido, amado, a diz que não me diz que. E eu preciso voltar a praticar a palavra de Deus. Eu falava ontem para algumas pessoas: esse ano nós estamos caminhando, ainda que tem muito óbito, mas estamos caminhando já, porque em nome de Jesus, até setembro todos serão vacinados, ou outubro. Eu acredito que logo, logo vamos estar com um número de pessoas morrendo por dia muito pequeno. Eu gosto muito quando eu ligo para o norte do Paraná e eu escuto os pastores falar: pastor, estou vendo uma luz no final do túnel. Estou vendo uma luz no final do túnel. Eu gosto muito quando eu ligo para Santa Catarina e eu ouço os pastores falar: eu estou vendo Deus agir, está se acalmando. Mas o ano que vem vamos ter uma outra pandemia. A pandemia das eleições. Você já imaginou, Felipe, o que vai virar? Você imaginou a guerra que vai ter? Você imaginou o que vai virar as redes sociais? Você já imaginou o que é de podridão que um vai jogar na cara do outro? O que é de coisa que um vai fazer? O que é de face music, sei lá eu como que fala essa palavra, que vai aparecer? Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Eu preciso voltar a praticar a palavra, Tiago. Eu preciso voltar a ser profeta e profetizar a bênção de Deus na minha casa, na minha família, no meu país, na empresa que eu trabalho e na minha própria empresa. Eu preciso ter aquela intimidade com Deus, de me colocar diante do Senhor e falar: Deus, pandemia com eleições, seja lá qual for o que vier, não vai abalar a minha estrutura, porque eu estou irrigado na palavra verdadeira, e as bênçãos do Eterno estará sobre mim. Esta manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar na tua vida. Nós vemos Deus dar uma luz para Josué quando Moisés morre. Porque quando Moisés morre, Deus traz um ensinamento para Josué. Em Josué 1:8. E olha só o que Deus diz para Josué 1:8. Deus, ele fala dessa maneira para Josué 1:8. Deus não fala para se envolver em política. Deus não fala para se envolver com o inimigo. Deus não fala para se envolver com o povo amado estrangeiro. Mas Deus fala para Josué assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido como homem de Deus? Pratique a palavra dele. Você quer que a tua empresa seja bem sucedido? Pratique a palavra dele. Você quer que a tua família seja abençoada? Ensina teu filho no caminho que se deve andar. Você quer ser um funcionário exemplar? Você quer, amado, que a tua foto vai lá naquela parede e nela vai estar escrito o funcionário do mês? Pratique a palavra de Deus. Não seja crente só aqui dentro, mas seja homem de Deus lá na empresa. Não seja adoradora só aqui dentro, mas seja adorador lá na empresa. Deus, ele fala: medita na minha lei, medita na minha palavra, e você vai ser bem sucedido aonde quer que pisar as plantas dos seus pés. Deus nesta manhã está dizendo: aonde você chegar, aonde você colocar as plantas dos seus pés é a tua mão. Aquilo que está enrolado vai desenrolar, aquilo que está travado vai destravar. Aonde você chegar, a minha glória vai chegar primeiro. Se você crê nisso, dá um brado de glória no nome de Jesus. Nada para quando o meu Deus entra para fazer o milagre na tua vida. Davi precisava trazer a arca, e nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa vida. Davi precisava levar a arca, e nós precisamos trazer a glória de Deus para a nossa vida. Terceiro, o que nós precisamos para receber a presença de Deus? Nós precisamos praticar uma palavra chamada perdão.
Não tem como ser um cristão se eu não tiver um coração perdoador. Não tem como eu falar em línguas estranhas odiando a minha sogra. Não tem como eu falar em línguas estranhas odiando, amado, o meu vizinho ou um parente. Não tem como eu impor as mãos sobre a vida de uma pessoa se eu não tenho um coração disposto a perdoar. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu preciso sentir para perdoar. Não, você precisa é tomar uma decisão para perdoar. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. É você chegar e falar, eu te perdoo no nome de Jesus de Nazaré. Pastor, mas eu ainda estou mal, não tem problema. Mas no mundo espiritual, você já está liberando o perdão para aquela pessoa. E no mundo espiritual, Satanás não vai mais trabalhar para deixar essa angústia, essa amargura, esse sentimento dentro de você, esse sentimento de querer, amado, a derrota dele. Esta manhã o Senhor está dizendo, amado, enquanto não há uma liberação de perdão, há uma pendência no mundo espiritual. Eu não perdoo. Você está com uma pendência aqui no mundo espiritual. Aí eu vou e eu oro para Deus curar, mas eu não recebo. Eu vou e eu clamo para Deus restaurar, mas eu não tomo posse. Eu vou em jejum para Deus bradar na terra, mas eu não vejo um milagre. Sabe por quê? Porque eu estou com uma pendência no mundo espiritual. Alguém aqui tem comércio? A Ivana. Ivana, você faz cabelo. Se eu fizer o meu cabelo, seja sincera, e não pagar, você volta a fazer novamente? Por quê? Porque eu estou com uma pendência com ela. Mas não me pagou nem o primeiro, vai me pagar o segundo? Não vai. Amado, quando eu não libero perdão, eu estou com uma pendência no mundo espiritual. Eu estou com uma pendência no mundo espiritual. Essa manhã é a manhã que Deus está dizendo para você, ei, é manhã de você liberar o perdão. É manhã de você olhar para aquele que te afrontou, para aquele que te afligiu, e falar, olha, eu libero o meu perdão na tua vida, eu libero o meu perdão para a tua casa. Olha, você me roubou, você fez isso, aquilo outro comigo, mas eu libero perdão na tua vida. Eu libero perdão para você, amado. Lucas 6,37, a palavra do Senhor diz desta maneira, amado. Em Lucas 6,37, a palavra de Deus, ela nos traz algo tão maravilhoso, tão glorioso. Porque em Lucas 6,37, a palavra diz assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, saltai e os saltai vos vão. Se eu julgo, eu serei julgado da mesma medida. Se eu aponto aqui, 4 dedos está apontado para mim. Não tire, amado, o cisco do seu vizinho e deixe a trave nos seus olhos. Libere este perdão. Atrai a presença de Deus para a tua casa. Colossenses 3,13, amado. A palavra do Senhor diz algo muito interessante em Colossenses 3,13. Porque em Colossenses 3,13, a palavra do 3,13, a palavra vai dizer desta maneira. A palavra vai nos trazer, amado, algo glorioso dessa maneira. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu tenho até dó de pessoas que se levantam com a minha vida. Eu tenho até dó de pessoas que falam mal de mim. Por quê? Porque se uma pessoa posta algo no Facebook para me atacar e pensa que eu vou revidar, está muito enganado. Se uma pessoa fala mal de mim e pensa que eu vou até a casa dele ou a casa dela para tirar a satisfação, está muito enganado. Se uma pessoa se levanta contra a minha vida, sabe o que eu faço, amado? Eu vou para Gênesis 12:3. E abençoados serão aqueles que te abençoar. E o que diz a outra parte? Amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoar. Eu vejo, sabe o que, Fran? Que Deus me deixa isento de se preocupar com o que o mundo acha de mim. Deus me deixa isento, Felipe, de se preocupar com o que o A, o B, o C está falando de mim ou acha de mim.
Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Não tenho por que eu ficar no Facebook degladiando. Não tenho por que eu ir até na porta da casa e falar um monte. Não tenho por que eu virar a cara, não, amado. Eu ponho na mão de Deus, porque Ele é o meu juiz, porque Ele é o meu Salvador. E sabe o que o Senhor está dizendo esta manhã, esta igreja? O Senhor está dizendo: ei, não perca tempo com esse tipo de coisa. Não perca tempo com esse tipo de sentimento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Anda em comunhão com o seu irmão. E se fizer alguma coisa, põe nas minhas mãos. Deixa que eu julgue esta causa. Deixa que eu faça o que eu tenho que fazer. 4 tópicos para nós trazermos a presença do Senhor. Eu preciso aprender a ser submisso. Eu preciso aprender a ter submissão, amado. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Eu tenho os levitas aqui, eu tenho os obreiros aqui, tem os diáconos, tem os servos, tem as irmãs que dão aula para a escolinha, tem a moça que fica no data show, tem a outra que fica no som e na mídia, tem um irmão que fica, amado, só postando as mensagens no YouTube. E eles todos têm que estar debaixo da submissão, da visão da igreja, para que todos os departamentos possam andar. Para que o data show, para que a irmã do som e da mídia, para que o irmão do YouTube, para que a intercessão no culto, para que as crianças possam tudo caminhar. Eu preciso estar submisso. Eu preciso estar, amado, em concordância com a visão dessa igreja. Eu preciso entender que a nossa visão é uma visão celular. Eu preciso entender, amado, que eu preciso estar numa célula. Eu preciso entender que eu preciso estar participando dos cultos. Eu preciso entender que eu preciso estar participando das orações. Eu preciso entender, amado, que eu estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Márcio. Eu preciso entender, amado, que a minha alma nabla subicanda labra sébia. Quem que vai dar conta é o pastor Márcio, porque Deus vai cobrar dele se eu me perder. Então você precisa estar em concordância, amado, para que a tua vida ande, para que a tua vida há prosperidade, para que a tua casa seja abençoada, para que os seus negócios prosperem, para que a tua vida financeira cresça, para que a chama do Espírito esteja na tua casa, amado. É uma condição de vida do homem espiritual. A insubmissão é rebeldia, amado, e fere os princípios da palavra de Deus. Eu não posso estar num lugar, amado, onde eu não concordo. Eu não posso estar num lugar, amado, onde não está ruim. Você que trabalha numa empresa, você fica numa empresa há muito tempo, quando aquele ambiente está ruim, quando aquele lugar está ruim, você espera a primeira oportunidade, ó. E você até suporta um pouco por conta disso. Mas a primeira oportunidade, ó. Eu já vi pessoas trocarem de emprego, amado, ganhando às vezes 6 mil reais, e trocam o emprego para ganhar 4 mil reais, 2 mil reais a mais. E eu falar assim para ela: rapaz, mas é 2 mil reais a mais. E sabe o que ele fala? Pastor, mas pelo menos lá eu vou ter paz, pelo menos lá eu vou ter vida. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que nós temos que buscar a ser submisso ao Senhor, ser submisso à sua palavra, submisso àquilo que o Senhor, amado, tem para fazer e realizar. Por que Davi não conseguiu levar a arca? Porque ele não analisou, ele não viu, ele não estudou, ele não fez como era para ser feito, ele não realizou como era para ser realizado. E por ele não fazer isso, Uza morre. Por ele não fazer isso, a arca fica na casa do Geteu. Por ele não fazer isso, a arca fica 3 meses a menos. É adiada a visita, a chegada da arca na cidade de Davi por 3 meses. Quanto tempo faz que Deus quer te abençoar? Mas às vezes, amado, por serem submissos, por não ter uma vida de oração, de santificação, de meditação na palavra, às vezes por ficar se misturando aonde não é para se misturar, entrar em site aonde não é para entrar, às vezes, amado, por não visitar ambiente que não é para visitar, as bênçãos estão bloqueadas no mundo espiritual. Mas esta manhã o Senhor está dizendo: é amanhã que eu vou liberar a glória do poder sobre a tua vida. É amanhã que eu vou mudar a tua casa. É amanhã que eu vou inundar a tua história. É amanhã que eu vou fazer você viver, Cíntia, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Quem crê nisso, jogue a mão para o alto, dá um brado de glória. Preciso consagrar a minha vida.
Você precisa consagrar tudo ao Senhor. Você precisa consagrar a sua casa. Você precisa consagrar a sua família. Você precisa consagrar a sua história. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus não ouve uma oração só porque a pessoa fala alto ou bonito, mas Deus ouve a oração de uma boca que sai a consagração. Deus ouve a oração da boca de um homem, a qual a glória dele está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei de um testemunho de um pastor, aonde o ano passado eu estava numa conferência sobre visão celular em Ponta Grossa. E o pastor desta igreja, a igreja dele tem 5.000 membros. 5.000 membros. E ele falou assim: o maior ganhador de alma e a maior geração da minha igreja é de um homem analfabeto, de um homem que não sabe ler, de um homem que não sabe escrever, de um homem que não fica andando dos coach, sabe? Porque a moda agora não é ser pastor, é ser coach. De um homem que não fica andando atrás desses movimentos, mas de um homem que ainda põe o joelho no chão, a boca no pó, e consagra a sua vida. E o pastor Larandir chamou ele na sala pastoral, porque o pastor fala: olha, eu viajo o mundo inteiro, eu viajo fora do Brasil, eu viajo igrejas com 5, com 6, com 7, com 8.000 membros, eu viajo toda a localidade do planeta Terra, porque, amado, ele é um ensinador nato. E ele fala: mas eu não encontro um homem ganhador de alma como você. Qual é o seu segredo para ganhar alma? E sabe o que saiu da boca daquele homem? Consagração, oração, jejum, amor pelas almas e boca para falar: vem para minha célula, vem para minha geração, vem louvar a Deus comigo, vem exaltar a Deus comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa manhã, tabernáculo? Abra a tua boca para declarar que a tua vida é uma bênção, que a tua família é uma bênção, que o seu esposo é uma bênção, que a sua namorada é uma bênção, a sua futura esposa vai ser uma bênção. Abra a tua boca para declarar que o seu trabalho é uma bênção, que a tua empresa é uma bênção, mas ela está no vermelho, ela é uma bênção. Deus vai prover algo sobrenatural e ela vai se tornar uma bênção na minha vida. Através desta empresa eu irei prosperar, através desta comunhão eu irei prosperar. Sabe que Deus está dizendo para você nesta manhã? Da mesma maneira como eu tornei a terra, as terras de Obed-edom fértil, porque a minha presença estava lá, eu vou fazer o ambiente aonde você está se tornar um ambiente favorável, aonde a minha glória será imutável e o meu poder se realizará. Deus abençoou as terras de Obed-edom, porque a presença de Deus estava lá. Deus quer abençoar a tua vida, porque a presença dele também está na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus prosperidade. Depois desses 5 passos que nós demos, quais foram os 5 passos que nós falamos? Falamos, amados, sobre santificação, sobre ouvir e praticar a palavra de Deus, sobre o perdão, sobre a submissão, sobre a consagração. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Vai acontecer a prosperidade de Deus. Vai vir sobre você com violência a prosperidade do eterno. Porque depois desses 5 itens, a prosperidade do Senhor, amado, virá sobre a sua vida. Quando você se esforça a Deus através de um posicionamento de fé e santidade, as janelas do céu, o que acontece, pastor Márcio? As janelas do céu se abrem. E as janelas do céu quer se abrir sobre a sua vida nessa manhã. Júlio, abre a tua mão assim. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Pode abrir também, Val, porque vocês é uma carne só. Eu quero ministrar nessa manhã na tua vida as janelas do céu se abrindo.
Eu quero ministrar na sua vida. Laicanda, nábia, subicanda, labracébia. A chama do Espírito inundando a tua alma, a tua carne. Eu quero ministrar na tua vida hoje. Labraçudekenda, nabracébia. Porque Deus, Ele fala no meu coração desta maneira. Vou eu advogar uma causa. Vou eu fazer algo sobre uma causa. Vou eu fazer justiça numa causa. E você vai ver a minha glória e sentirá a minha presença e saberá que eu sou o Deus verdadeiro e verás que a minha glória subsiste para todo sempre. Recebe esta palavra no nome de Jesus de Nazaré. A santificação, a palavra, a consagração, a submissão, ela faz as janelas do céu se abrir sobre a nossa vida. Eu quero dizer para essa moça de jaqueta jeans. Dá um sinal com a mão para mim saber que você está sabendo. Aí você mesmo de jeans. Porque o Senhor nessa manhã está te dizendo, filha. Porque o Senhor nessa manhã está quebrando as cadeias, rompendo os cadeados. Os cadeados não estão fechados. Mas sabe quando você fecha o portão e coloca o cadeado e vira ele assim, ó, em direção de clicar. Deus me mostra cadeados assim na sua vida, não estão clicados. Algumas coisas têm acontecido, mas através de muita luta, através de muita dificuldade, através de muita adversidade. Mas esta manhã o Senhor está quebrando essas cadeias. Essa manhã o Senhor está rompendo essas cadeias. Essa manhã o Senhor manda te dizer desta maneira: olha, se posiciona na minha presença, porque o que os seus olhos não viu, a tua boca não falou, aonde teus pés ainda não colocou as plantas deles, Deus está dizendo é o que eu vou fazer, para que aqueles que estão à sua volta saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Esta manhã o Senhor está dizendo: eu vou invadir o mundo espiritual e eu vou bradar no sobrenatural para declarar que eu ainda sou o Senhor sobre a face dessa terra. Quem crê nisso dá um brado de glória. O meu Deus ainda fere as rochas. O meu Deus ainda faz o sobrenatural. Quando Deus abençoa a casa de Obed-edom, quando a casa de Obed-edom é abençoada, as terras de Obed-edom é abençoada, então, amado, Davi coloca no coração o seguinte: eu vou até lá buscar a arca de Deus. Eu vou até lá, eu vou buscar a arca de Deus. Só que agora Davi coloca os levitas para buscar a arca. E Davi conta assim, Márcio: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para e faz um momento de adoração. Faz um momento de holocausto ao Senhor, de louvor e adoração. Ele conta mais 1, 2, 3, 4, 6. Faz mais um momento de adoração, até chegar a arca na cidade de Davi. A unção vai entrando, vai penetrando sobre aquela companhia, sobre aqueles levitas, sobre aqueles povo amado. E Davi chega na cidade com vestes que não são reais. Davi chega na cidade com vestes, amado, que não era adequada para um rei. Davi tira, amado, todas as suas vestes reais. Davi coloca ali, amado, vestes como se fosse de um escravo, porque Davi estava impregnado pela presença de Deus, impregnado pela glória de Deus. Quando você está impregnado pela presença, Jéssica, você não está nem aí pelo que acham, pelo que falam, pelo que pensam. Satanás passa longe de você. Mical olha para Davi e amaldiçoa, abomina ele. Deus fere, amado, de Mical. Sabe que Deus está dizendo nesta manhã, tabernáculo: ai daquele que tocar em você, porque tu és propriedade minha. Xalabacandarabacébia. Ei, mandarabassuialabalai. Ninguém toca naquele que é meu. Ninguém toca nas minhas propriedades. Eu ainda sou o Senhor Deus de Israel. Eu ainda tenho a palavra da verdade. Eu ainda tenho a palavra da revelação. Eu ainda tenho poder sobre as minhas mãos. Eu ainda sou aquele que mato e dou vida.
Eu ainda sou aquele que trago à existência aquilo que não existe. Eu ainda, Pamela, faço, desfaço, porque eu ainda sou o Deus sobre essa terra.